Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Cirula. É possível? Dá para existir uma composição entre Ciro Gomes e Lula? Será que tem como? Primeiramente, gostaria de avisar aos ciristas e petistas do canal que mantenham o respeito nos comentários, porque comentários ofensivos serão devidamente excluídos. A democracia existe, mas eu não vou criar um canal para que seja espaço apenas de promoção do ódio. Vamos fazer a crítica com responsabilidade, não precisa passar pano para ninguém, porque nós não somos representantes do gado acrítico. Nós não somos representantes desse gado. Os representantes desse gado estão do outro lado, que são os que formam o gado do Bozo. Nós não somos. Nós da centro-esquerda e da esquerda, do campo progressista da política, temos senso crítico apurado. Então vamos mostrar isso nos comentários. Até porque eu sempre respeitei a todos. Eleitores do PSOL, do PT, dei espaço para o Lula quando ele saiu da prisão, comemorei, porque eu sei que na seara jurídica ele sofreu uma injustiça, mas na seara política eu me reservo a estabelecer críticas para o próprio Lula, para o Ciro, cujo indivíduo eu sigo a agenda, porque eu não sigo políticos, eu não sacralizo políticos, porque isso é cegado. Eu sigo agendas e a agenda nacional desenvolvimentista do Ciro é que me agrada mais. E se amanhã eu achar que a figura dele não representa essa agenda e que ele está falando merda demais e a gordura que eu tenho em relação a ele se esgotar, a gordura de paciência, eu também mando ele para a ponte que partiu e escolher outra opção. Mas vamos dialogar com respeito. Então, gente, primeiro eu vou pedir aí um like para vocês, tá? Para quem é inscrito no canal, para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, ou que conhece meu trabalho há pouco tempo, assiste o vídeo no final, dá o dislike ou like. Mas eu prefiro o like, obviamente é o seu juízo de valor, mas eu tento desenvolver o melhor trabalho e espero que esse like seja sincero. Pois bem, é possível, se Ciro e Lula pensarem no Brasil, pelo menos a médio prazo, sim. Agora, se tanto Ciro Gomes quanto Luiz Inácio Lula da Silva pensarem em seus projetos políticos e vaidades pessoais, não. Será praticamente impossível estabelecer uma consonância de ideias, ou seja, estabelecer uma união entre as duas maiores figuras da esquerda que nós temos no atual cenário político, tá? E aqui eu vou apresentar para vocês, coloquei até uma listinha, os prós e os contras do Ciro Gomes, já que eu sou brisolista, trabalhista e tenho tendência a votar no Ciro pela agenda nacional desenvolvimentista dele, então eu vou apresentar os prós e os contras dele. Eu elenquei aqui. Quais são os prós do Ciro? Com todos os defeitos que eu vou apresentar depois. A sua sinceridade, eu acho que ele é um indivíduo sincero, certo? O desejo de colocar uma agenda nacional desenvolvimentista à frente, eu que sou trabalhista, me agrada muito, ok? Ele sempre foi leal quando participou do governo Lula, quando esteve ao lado do PT, ele sempre foi leal. Isso o próprio Lula já falou. Não sou eu que estou inventando. A da lealdade e do espírito de trabalho que ele tinha enquanto ministro do governo Lula. Ok? E ele, claro, é chovendo molhado, é inteligente e assertivo nas suas colocações, principalmente na atual conjuntura, quando ele enfrenta de maneira direta o Bozo, adjetivando o Bolsonaro da pior maneira possível. E aí vem os contras, porque nessa adjetivação ele acaba, quer queira ou quer não, perdendo um pouco da sua credibilidade. Porque ele é impetuoso, desagregador, e quando eu falo que ele é desagregador, é politicamente falando. Até porque ele acredita muito na agenda dele, e é difícil de fazer uma composição, tá certo? E às vezes ele tem vacilado usando de argumentos ad hominem contra o Lula e o PT. Eu acho que os argumentos de natureza crítica
devem ser apresentados. Afinal de contas, ele é uma via para o país. Mas ele não pode entrar no terreno do ad hominem. Porque quando ele entra no argumento ad hominem, ele passa a ferir a honra das pessoas e não os seus projetos político-ideológicos. Ok? E os prós e os contras do Lula? Os prós: ele é um líder inconteste, o maior líder da esquerda nesse país, fez um bom governo que promoveu a desmarginalização social, a inclusão, que protegeu o quanto ele pôde, né, o conjunto normativo legal em favor da classe trabalhadora e que agora está sendo desconstruído pelo governo Bolsonaro. E esse processo de desconstrução da tutela jurídica dos trabalhadores já foi iniciado pelo governo Temer, tá certo? O Lula é muito mais político do que o Ciro, mais polido, tem equilíbrio nas suas palavras. É um político de carreira, né? E no fundo o Lula quer o Ciro do lado dele. Só que ele não quer o Ciro como protagonista do projeto dele, ele quer o Ciro como coadjuvante de luxo. E aí entram as críticas, né? Primeiro que o Lula tem sido pouco assertivo com o Bozo. Até por essa polidez exagerada. Ele tem sido pouco assertivo. Eu não sei se é pelo cuidado que ele tem de estar enfrentando processos, muitos deles injustos. Então ele está com medo de se apresentar, né, como uma solução para o país e aí causar pânico na direita e ficar no olho do furacão como já ficou outrora. Né? Então ele está tendo muito cuidado, o cuidado que o Ciro não está tendo, porque o Ciro está mais tranquilo. Então ele está tranquilo para fuzilar o Bozo. O Lula já fica com o pé atrás, porque se ele se viabilizar de maneira clara e evidente, ele corre o risco de ser perseguido novamente. Então, acho que até mesmo o que ele colocou, né, que ele não é candidato, eu não sou candidato, saiu uma estratégia para não ficar no olho do furacão, para não ficar enchendo o saco dele, tá certo? Também é uma maneira de valorizar o Haddad, tá? Agora, ele não tem nenhum pudor em lidar com pragmatismo político. Ele desenvolveu um pacto pragmático de governabilidade, quando foi presidente, com partidos de centro-direita e de direita. Porque ele viu que era necessário fazer essa composição, esse fisiologismo, porque o sistema político brasileiro é pútrido. E se você não fizer composições, e ele se viu obrigado a fazê-las, você não governa. Veja o Bolsonaro agora, traindo o seu eleitorado, estabelecendo relações com o Centrão. O Bolsonaro errou se relacionando com o Centrão? Não, ele errou lá atrás, quando falou na cara de pau que com ele não tinha toma lá da cá. Foi hipócrita e demagogo, por isso. Mas é inevitável que no sistema político brasileiro você tenha que compor. É inevitável. E com forças ideológicas opostas. Para quê? Para que a sua agenda seja promovida. No caso do Lula, uma agenda progressista de desmarginalização social. Ele só teve êxito nessa agenda porque estabeleceu um pacto com grupos estranhos à sua posição político-ideológica. Ok? E o outro defeito que eu vou colocar aqui, todo mundo critica que o Ciro foi para Paris. Verdade. Acho que o Ciro poderia ter ficado. Ele foi irascível, irracional. Ele foi, naquele momento, emocional demais. E um político de carreira, um político que é liderança, não pode ser emocional. Mesmo engolindo seco, eu acho, na minha avaliação, se você discorda, beleza. Vamos discordar com respeito, por favor. Tá? Eu acho que ele poderia ter engolido seco e ter ficado para poder apoiar o Haddad. Eu acho. Embora eu acho que não faria tanta diferença. Talvez a votação tivesse sido um pouco diferente, mais apertada. Mas eu acho que o Bolsonaro ganharia porque o antipetismo estava muito forte. Até porque se o Ciro fosse o candidato do segundo turno, para mim, a viabilidade de vitória era maior. O Ciro, ele não carregava o verniz do antipetismo como o Fernando Haddad carregava. Ok? Então, a questão do PSB, em que o Lula articulou para tirar o PSB a nível nacional do Ciro, foi uma canalice, na minha opinião. Eu não estou aqui para entrar na seara política e avaliar o que é canalice. Para quem olha de fora, sim. Porque o Ciro já tinha fechado com o Diretório Nacional do PSB o apoio do PSB
E com esse apoio ele teria mais de 2 minutos na televisão. E com a saída do PSB ele reduziu o seu tempo para menos de 1 minuto. Isso foi determinante para um cara que tem presença de audiovisual como Ciro, isso foi determinante para a sua derrota, para a sua diminuição de votos. Certo? Não sei se ele chegaria no segundo turno, mas se ele tivesse 2 minutos, talvez ele conseguisse ter um resultado melhor. E talvez até, se não fosse essa manipulação do Lula, ainda na prisão, se não fosse essa manipulação de tirar o PSB do Ciro, talvez o Ciro tivesse apoiado o Haddad no segundo turno. Talvez. São talvez para lá, talvez para cá, não sei. Pra gente fechar, o Lula se defende dizendo que política não é jardim de infância, que ele tinha que defender o partido dele. E em parte eu até entendo. Por quê? Porque graças a essa articulação, o Lula estabeleceu alianças regionais com o PSB. E foi aí o motivo da picuinha do Ciro. Por quê? Porque o Ciro pensou, se o PSB tivesse sido tirado para compor uma coligação nacional com o PT, ainda que ele ficasse puto, ele entenderia. Porque esvaziaria a campanha dele, mas aí o PT pegou o PSB para ele a nível nacional. Não. O Lula pegou o PSB para estabelecer alianças regionais, esvaziando o Ciro, e ao mesmo tempo não fez uma coligação nacional, fez alianças regionais, cujo objetivo era deixar o PT vivo. E como que seria deixar o PT vivo? Era eleger o maior número de deputados e senadores. E o Lula atingiu esse objetivo, formou a maior bancada da Câmara Federal. E teve uma boa bancada no Senado também, graças às alianças regionais estabelecidas com o PSB e outros partidos. Então o Lula, ele manteve o PT vivo numa conjuntura de perseguição, de antipetismo vigente, com essa articulação. Porque se não fossem essas articulações regionais, as coligações regionais ao lado do PSB e outros partidos, o PT não teria eleito a quantidade de deputados federais que elegeu. Então o que manteve o PT vivo foi a formação da maior bancada da Câmara Federal para enfrentar o Bolsonaro. Deu para entender, gente? Então essa é a justificativa do Lula. Eu tive que articular desse jeito, porque o PT estava sem liderança porque eu estava na prisão, tinha lideranças com certo valor, mas não as lideranças da envergadura do Lula. Então ele, no caso, estabeleceu as alianças regionais para poder fazer com que o PT elegesse mais deputados federais e com isso ele conseguiria formar a maior bancada na Câmara Federal e isso manteve o PT vivo numa conjuntura de perseguição. Certo? Então vocês avaliem assim aí do que eu falei, o que vocês acham certo e errado dessas duas grandes figuras do campo progressista, o Ciro Gomes e o Lula. Agora, deixo registrado aqui para fechar o vídeo. Pensar em 2020 é fundamental para o sucesso em 2022. Ciro Gomes e Lula, esqueçam as suas diferenças por um momento, estabeleçam alianças regionais, certo? Alianças em médios e grandes municípios, principalmente, em especial nas capitais, e façam alianças de esquerda, estabeleçam coligações fortes de esquerda, porque essas coligações, principalmente nas capitais de estados, sendo vitoriosas, serão fundamentais para um pontapé inicial de um processo de vitória para a esquerda nas eleições presidenciais e estaduais de 2022. Um abraço a todos.